Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento que estamos aqui reunidos com a presença do nosso Mestre Jesus e a espiritualidade amiga que assiste a cada um de nós e responsáveis pelo atendimento da nossa casa. Então, como a gente sempre diz, né, cada um de nós que estamos aqui fazendo uma reflexão de quinta-feira, normalmente o tema sempre vem para a gente em primeiro lugar e aí quando a gente está aqui explanando, conversando sobre ele, a gente espera que sirva também para alguém que aqui esteja, que não seja no momento presente, mas que no decorrer aí da jornada esse tema possa vir auxiliar nas necessidades que sejam apresentadas. Então, em primeiro lugar, o tema, para mim, eu sempre acho muito difícil elaborar o tema em si, mas o convite especial acabou surgindo durante o estudo. Eu teria já pensado outros temas e tudo mais, mas aí durante o estudo de tudo que eu peguei para a gente refletir, aí veio como esse tema o convite especial e eu espero, em primeiro lugar eu mesma, aceitar esse convite e que todos aqui consigam entender que são convidados e que também consigam aceitar esse convite. Então, para iniciar, eu vou falar só um pequeno trecho que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que é realmente como eu vejo um convite de Jesus, nos convidando, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus está nos convidando para ir até Ele. Ali ele fala, vinde a mim todos vós. Então, independente de quem seja essa pessoa, independente do que a pessoa faça ou deixa de fazer, ele está chamando para vir até ele. Os aflitos e os sobrecarregados. Mas aí eu fiquei pensando no quê? Será que somente os aflitos e sobrecarregados que Jesus está convidando? Porque existem momentos da nossa vida, mesmo a gente vivendo no mundo de provas e expiações, que a gente não se encontra nessa posição de aflitos e sobrecarregados. Às vezes a gente está vivendo um momento tranquilo na nossa jornada, a gente está vivendo um instante mais harmonioso, tem ali um corre-corre do dia a dia, uma situação ou outra a se resolver, mas nada que realmente nos tire a paz, nos tire o equilíbrio, nada disso. E aí parece que Jesus só está para essas pessoas mais necessitadas, e não é. Porque o convite dele, esse convite especial que eu vim falar, é para todos nós. Quando ele chama cada um de nós para segui-lo, assim como ele fez com os discípulos. Conforme ele encontrava com os discípulos, ele ia fazendo esse convite, ele ia chamando essas pessoas para segui-lo. E cada mensagem que a gente tem de contato das palavras de Jesus escrita pelos apóstolos, ali tem várias lições preciosas que nos servem realmente como convite. Então, primeiramente, eu imagino que todos os dias nós somos convidados quando a gente acorda, no nosso despertar. Esse momento é um convite para a gente iniciar esse novo dia que está nos sendo concedido, com as tribulações ou com a paz que ele vem a ter, para que a gente viva esse dia. E viva esse dia com verdade. Não somente passando por ele, correndo por ele, com 1000 preocupações, mas que a gente saiba sentir aquele momento. No encontro que a gente teve aqui sábado, a Celina falou sobre isso, num pequeno trecho da palestra dela, dizendo da gente viver o momento presente. Até ela colocou que ela esperava que as pessoas que estivessem aqui naquele momento estivessem presentes aqui, vivendo aquele momento, ouvindo a palestra, sentindo as vibrações do ambiente, porque às vezes a gente está presente, a gente está aqui, por exemplo, como agora, mas no fundo a gente está preso em vários outros lugares. A gente está pensando ou lembrando de alguma outra situação que tira o nosso foco presente daqui. E essa abordagem de às vezes querer estar em mais lugares ao mesmo tempo faz com que a gente perca o presente, o momento de agora, e não vive nem aquilo que a gente estava preso pensando, preocupado, né, ou se planejando para alguma coisa. Então, que a gente consiga, no nosso dia a dia, viver esse convite de viver o dia, iniciar esse dia, como sempre a gente diz, buscando
a sintonia com a espiritualidade amiga e benfeitora, buscando o cuidado de reconhecer as necessidades que a gente tem carregado no nosso dia a dia, dentro do nosso íntimo, para que a gente realmente consiga lidar com elas e não somente enfrentar. Aí, após o nosso dia, no decorrer dele, a gente vai ter vários e vários convites. A gente vai ter convite diante da nossa família, dependendo da situação que está dentro do nosso lar. Às vezes pode ser um convite realmente de alegria, de comemoração, de gratidão, de viver aquele momento especial que está acontecendo. Às vezes é um convite mais doloroso, o enfrentamento de alguma doença, de algum problema financeiro, de alguma dificuldade de relacionamento. Mas é um convite. Por quê? Porque quando Jesus fala para vinde a mim, ele fala por quê? Porque ele veio nos exemplificar como lidar com inúmeras situações que a gente vem a ter no nosso dia a dia. Então, esse convite dele é para quê? Cada momento da nossa jornada, cada escolha que a gente venha fazer, a gente tenha a sabedoria, a gente tenha a paciência de, antes de agir ou reagir, a gente realmente buscar nele. Então, o vinde a mim me reconheça, me aceite e me traga para viver junto com você esse dia. Então, se a gente tiver algum problema a resolver, que a gente busque, através dos ensinamentos de Jesus, como lidar com esse problema. Como direcionar diante de uma situação que a gente às vezes não sabe como lidar com ela. Ou quando a gente está muito fragilizado, muito cansado diante de algumas situações, pedir realmente o socorro dele. O cuidado, o refazimento da nossa saúde física, mental, espiritual. E aí a gente vai falar, mas como que a gente vai fazer isso? Através da nossa prece, através da nossa sinceridade de primeiro reconhecer. Porque às vezes a gente está necessitado, a gente está doente, a gente está fragilizado e a gente nem aceita a perceber essa fragilidade. A gente simplesmente quer passar por ela voando, correndo. E aí a gente não busca as ferramentas, a gente não busca o cuidado que está ali diante de nós, para a gente realmente se restabelecer. Então, que a gente consiga vivenciar esse convite. Jesus também chamou para a gente segui-lo. Então, como que é seguir Jesus? Né? É como na época os apóstolos, largar tudo. Até a Leocrécia falou sobre isso, né, em uma palestra, né? De repente aparece um homem, te chama, segue-me, larga tudo. Você faria isso? Será que a gente hoje faria isso? Se Jesus aparecesse e falasse, segue-me, a gente simplesmente ia sair seguindo ele? Mas esse segue-me que Jesus nos faz, esse convite, é para quê? Entender a sua mensagem, entender os seus ensinamentos. E esses ensinamentos estão baseados em quê? Nas leis divinas. E são essas leis divinas que nos ajudam na evolução, que nos ajudam nesse trabalho contínuo de melhora, de refazimento, de transformação que a gente vem a ver. Então, se hoje nós, no mundo em que vivemos, de provas e expiações, temos muitos fardos a carregar, temos muitas questões a resolver, é porque até hoje a gente ainda não conseguiu aceitar esse convite. Então, às vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa parte social, acontece da gente saber que vai ter um evento, vai ter uma festa, vai ter alguma coisa, e aí a gente fica, às vezes, naquela expectativa, será que eu vou ser convidado? Será que não? E quando vem um convite, dependendo do evento que seja, a gente fica feliz, a gente se prepara. Primeiro a gente recebe o convite, aí a gente se alegra. Depois desse recebimento do convite, a gente vai ver o dia, a hora, para a gente já começar a organizar a nossa agenda, para a gente organizar como que vai ser, onde que é esse local do convite que a gente recebeu, aí a gente vai ver como que a gente vai para esse local. Então tem toda uma preparação para a gente ir num evento quando a gente é convidado. E o convite de Jesus também requer que a gente tenha todo esse preparo. Então, primeiramente, é reconhecê-lo, é entender qual é o papel de Jesus no mundo em que nós estamos. A gente sabe que ele é o governador do nosso planeta. A gente sabe
que ele é o espírito de exemplo a todos nós. Então, se a gente quer seguir alguém, esse alguém é Jesus. É buscar nele, ele é o nosso espelho para a gente seguir. Então, se ele está nos convidando para viver junto dele, para acompanhá-lo, para passar pelas nossas dificuldades junto dele, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa fazer essa preparação. E essa preparação é diária. Essa preparação, além de ser diária, ela é a todo instante. Porque em alguns momentos a gente está ali vivenciando essa preparação, a gente estuda, a gente está aqui reunidos neste momento no centro, ouvindo uma mensagem, a gente faz estudo, a gente ouve palestra, a gente ouve música, enfim, a gente busca de várias formas esse entendimento. E aí o que a gente faz com ele? A gente só arquiva na nossa memória? Ou a gente só utiliza quando é para falar com alguém? Para apontar às vezes para alguém? Não faça isso, por isso, por isso. Não é assim, você está errando nisso, você está errando naquilo. Não é para isso que a gente recebe constantemente essas orientações e essas mensagens. Tudo o que a gente recebe, primeiramente é para a gente. Primeiramente é para o nosso cuidado, é porque nós estamos prontos para vivenciar esse momento. Segundo, depois que a gente recebe essas orientações, esses ensinamentos, o que acontece? Se a gente for dividir, compartilhar com alguém, a gente precisa respeitar essas pessoas. Porque às vezes você quer ofertar algo que para você é muito bom, mas para aquela pessoa ainda não é. Não que não seja bom, mas que ela não está preparada. Ela ainda não está no tempo de aceitar e receber aquilo que para você está sendo muito benéfico. Então, que a gente possa conseguir se equilibrar diante dessas situações e desses cuidados que a gente vai tendo. Outra situação que a gente pode pensar nesse convite que Jesus nos faz é como que a gente vai representar Jesus no nosso dia a dia. Como que a gente vai se comportar diante dos acontecimentos que a gente tem no nosso dia a dia, seja eles bons ou não. Então, quando a gente aceita esse convite de Jesus, assim como quando ele chamou os discípulos e os discípulos começaram a seguir, nenhum deles virou santo, nenhum deles se transformou de uma hora para outra. Eles tiveram lutas imensas, principalmente depois da ida, de Jesus. Eles tiveram lutas imensas para eles conseguirem absorver o conteúdo de tudo aquilo que eles vivenciaram com Jesus e de colocar em prática. E assim é com a gente também. Então, tudo que a gente vem recebendo já há muito tempo, porque não é de hoje que a gente recebe os ensinamentos de Jesus, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa reconhecer e colocar em prática esses ensinamentos, esses aprendizados. Então, que a gente faça o nosso papel de ser realmente um espírito, um ser que está com vontade de servir, seja onde for, seja aqui dentro da casa espírita, seja na rua, seja na nossa família, no nosso trabalho, para que isso faça parte do nosso dia a dia. E quando a gente estiver diante dos desafios, dos problemas que a gente venha enfrentar na nossa jornada, que a gente não tema. Porque às vezes a gente se coloca diante de uma situação que a gente acha que a gente não tem como enfrentar ou sobreviver a ela. Mas ela é passageira, ela é momentânea. E se estamos realmente caminhando junto de Jesus, é por quê? É porque Ele está ali nos amparando. Então, algumas vezes na vida da gente, a gente cria muitas e muitas expectativas. A gente cria sonhos, a gente cria as ideias, a gente idealiza um monte de coisa. E principalmente no mundo em que a gente está vivendo na matéria, às vezes essas expectativas elas estão relacionadas não às nossas, mas às expectativas externas. Então, quantas e quantas vezes você vê alguém falando de um sonho que quer realizar, de uma profissão ou de uma compra de algum bem material. E aí, se você começa a conversar com essa pessoa, você começa a buscar nela, da onde vem essa idealização, esse sonho e tudo mais,
às vezes não vem nem do íntimo dela, daquele sentimento interno e profundo que ela carrega, mas vem do mundo que nos rodeia. Então, das ideias que são colocadas dentro de nós, que nós precisamos ter aquilo, ou que nós precisamos ser aquilo. Quantas e quantas pessoas vão fazer escolhas profissionais sem sentir o que realmente vibra dentro delas? Elas fazem por status, elas fazem por uma questão de família, né? Às vezes a família está mais imbuída naquele tema profissional, naquela jornada, e aí a pessoa já de tanto conviver com aquilo, ela acha que ela também precisa fazer isso, e essas expectativas às vezes vai nos afastando desse convite, porque essas expectativas elas são mais materiais, e aí a gente esquece que quando Jesus nos convida para ir até Ele, Ele não está preocupado o que a gente faz profissionalmente. Ele não está preocupado o que a gente tem ou deixa de ter materialmente falando. A única coisa que Ele quer é a nossa essência, a nossa verdade. Porque é com essa essência que a gente conseguir se encontrar com Ele, buscar seguir Ele, é que vai ser o grande trabalhar, a grande transformação realmente na nossa vida. Então, que a gente consiga realmente se envolver cada vez mais com esses ensinamentos, com essas jornadas que a gente vai estar vivenciando diante desses convites de Jesus. E aqui, dentro da casa, a gente também recebe vários convites diariamente. A gente recebe convite durante o nosso estudo, durante o nosso momento de passe, durante o momento que a gente entra aqui, ainda antes de iniciar, que a gente está conversando. Eu tive recentemente uma experiência, né, na viagem que eu fiz, de conhecer uma outra casa espírita lá no estado que eu estava. E aí eu vivenciei lá uma experiência que me trouxe muito nós aqui, né, a nossa vivência, a nossa experiência do receber as pessoas, do conversar, do brincar e do falar. E como eu não tinha muito esse contato, né, com outras casas espíritas, já fui fazer palestra em algumas, conheci e tal, mas era menos, não tinha tanto. E essa casa que eu conheci, ela tem essa mesma característica da gente, de ser mais falante, de ser mais, sabe, barulhento. Então, tipo assim, eu cheguei na casa e já começaram a conversar comigo como se já me conhecessem e tal. E aí eles foram falando de várias coisas e até começar, era como se fosse a gente aqui, todo mundo conversando, e tal, não sei o quê, um em pé aqui, outro em pé lá, tal. Então eu me senti em casa mesmo. E uma das pessoas que conversou comigo lá, ele foi falando de todo o desenvolvimento do trabalho, dessa casa e tudo mais. E aí ele disse que às vezes dentro da casa, todos nós somos convidados a fazer alguma coisa. E às vezes algumas pessoas entram na casa e ela acha que aquele trabalho, aquela atitude ou aquela função é só para aquele ou é só para aquela, que ela nunca está apta para fazer. Isso não é uma verdade. Talvez você não vai fazer mesmo aquilo que o outro está fazendo, mas talvez você tenha algo muito particular seu e que vai fazer toda a diferença dentro da casa espírita. Só que se você não se colocar para fazer isso, se você não se apresentar para fazer isso vai ficar ali guardadinho, que entra um pouquinho também no que foi falado dos talentos na semana passada, né? Então, todos nós trazemos talentos na nossa vida, todos nós temos dentro de nós capacidades e dons a serem desenvolvidos. Nós aqui dizemos, né, a família, amor e esperança, a gente fala que a gente quer que todos que entrem aqui sintam-se acolhidos, sintam-se alegres, sintam-se amparados e tudo mais. Só que às vezes nem sempre todo mundo que entra aqui tem essa sensação. Eu já soube de pessoas que estavam aqui dentro, que frequentaram e que saíram daqui não se sentindo acolhidas. E a gente não percebeu, e a gente não notou. E a gente não conseguiu, às vezes, acolher aquela pessoa como ela precisava. Então, às vezes, aquela pessoa estava com uma expectativa e a gente não conseguiu chegar. Mas como é que a gente pode melhorar isso? Eu me pergunto, né? Como que a gente pode melhorar essa questão de cada um que realmente adentrar aqui, nas suas variadas formas de dores, de angústia, de expectativas, de sonhos, de conhecimento,
sinta que tem um espaço dentro desta casa e principalmente, independente de estar na nossa casa, que essa pessoa ela sinta a presença de Jesus e da espiritualidade. Porque ela pode entrar aqui e sair e nunca mais voltar aqui. Ou como eu estava visitando uma casa num outro estado, ou porque ela vai numa outra mais próxima da casa dela, ou porque ela nem vai frequentar uma casa espírita, ela vai numa outra igreja, enfim. Mas eu acho que o nosso papel, né, dentro da casa espírita, cada um de nós, é conseguir transmitir isso que Jesus veio dizer aqui, do alívio, né, da transformação. Então, o que a gente pode oferecer para cada pessoa que adentrar por essa porta, encarnada e desencarnada, para que independente da casa, independente de nós, ela consiga sentir a presença de Jesus. E eu pensando nisso, veio essa questão desse tema por isso. Porque é o quê? É aceitando o convite de Jesus. Se a gente realmente conseguir aceitar esse convite especial que Jesus nos faz diariamente, de segui-lo, de ir até Ele, a gente dentro dessa casa ou fora dela, a gente vai estar em harmonia, em comunhão com Ele. E isso vai ser transmitido. Porque a gente sempre ouviu falar que a vibração de Jesus, ela é enorme. Ela é de uma dimensão que a gente não consegue assim mensurar nas nossas palavras. Então, se a gente tiver pelo menos um pouquinho em harmonia com essa vibração divina, com essas emanações de amor de Jesus, com esse perdão, com essa luz que Ele nos transmite, a gente vai conseguir estar vivendo esse convite e principalmente sendo um instrumento dele por onde quer que a gente esteja. Né? A doutrina espírita não é a única que vai ajudar as pessoas a viver melhor. Não. Mas ela dá boas ferramentas para isso. Para nós, ela nos serve. Para nós, ela está sendo útil. Mas então, como que a gente vai fazer que isso seja útil para outras pessoas também? Como que a gente vai fazer com que a gente, sendo convidado por Jesus para vivenciar a nossa vida junto dele, para a gente transformar a nossa vida através dos ensinamentos dele, também transforme outras vidas que se achegarem perto de nós, seja onde for. Então é esse o convite especial. O convite especial não é para mim, não é para casa, não é para a doutrina espírita. O convite especial é de irmos até Jesus, de nos aproximarmos dele o quanto conseguirmos diariamente, para que essa aproximação nos ajude realmente a gente se libertar de um monte de situações, de um monte de pensamento que às vezes a gente se diminui, achando que a gente não é capaz, que a gente não tem como resolver determinada situação, ou que a gente não tem sabedoria para lidar com aquele assunto. Então, para a gente se desprender disso e lembrar o que ele falou, que nós somos deuses. E tudo aquilo que ele fez, a gente também pode fazer. Eu ouvindo isso, eu estou falando, mas eu ouvindo isso, eu ainda não me consigo visualizar fazendo isso que Jesus falou. Eu ainda não consigo visualizar eu, Marina, fazendo isso. Mas eu acredito. Eu acredito na palavra dele, eu acredito em tudo que ele traz em seus exemplos para mim. Então, como eu ainda não consigo me visualizar nesse ponto, mas eu acredito e confio, qual é o meu papel diário? É buscar todo dia superar as minhas limitações. E as minhas limitações não são as maiores, as mais difíceis, aquilo que me derruba. Não, as minhas limitações no pequeno, naquelas coisas corriqueiras do dia a dia. Às vezes naquele momento de você pensar alguma coisa que não é legal, que não é positivo em você mesmo, no seu comportamento, no seu modo de se ver, no seu modo de se ouvir, de se pensar. Então é isso, porque é nesses detalhes pequenos, nessas coisas às vezes imperceptíveis, que a gente acaba fixando e ficando preso. Então é esse o trabalhar que a gente pode buscar realizar no nosso dia a dia. E nessa experiência, né, que eu falei para vocês, que eu compartilhei com vocês e vi lá as pessoas e tudo mais, aí a gente, no quesito que eu falei do que cada um pode, né, trazer, no que cada um pode colaborar.
Então, por exemplo, essa pessoa que essa ou tantas outras, né, que eu nem tive acesso, que não se sentiu acolhido dentro da nossa casa, ou não se sentiu bem, ou não estava num período legal. Será que se essa pessoa ela tivesse sentido, ou ela tivesse, mesmo sem sentir, virado e falado para qualquer um de nós, nossa, olha, eu entrei aqui, não gostei disso, não gostei daquilo, será que isso iria nos ajudar a agir diferente, a ter uma visão diferente, a ter uma preocupação diferente diante de várias situações? Então, é um outro cuidado. Então, eu gostaria, né, aqui na casa, junto de todos vocês, é que cada um de vocês, eu já falei, eu vou repetir isso, tenha a confiança de que aqui todos vocês podem ajudar, todos vocês podem falar, todos vocês podem criticar, todos vocês podem elogiar. Por quê? Porque a visão do outro é diferente da nossa. E essa visão ela pode ser muito útil. Então, às vezes, uma ideia, às vezes, uma colocação, com certeza vai nos ajudar a ter uma melhoria. E também um outro ponto que chamou muito a minha atenção esse ano, foi num outro evento que a gente fez de sábado com o Ronel Barbosa. Quando eu cheguei aqui na casa, ele já estava aqui dentro, ele estava com o Douglas e com a Cleide, e aí a gente começou a conversar, tal, várias coisas. E aí, de repente, ele pegou e falou assim, eu nunca tinha visto dessa forma, e eu fiquei bem emocionada, e a partir daí eu comecei a ver dessa forma. Ele falou assim, toda vez que vocês abrem essa casa, vocês têm uma pessoa ali na porta recepcionando. Quando ele falou isso, eu imaginei que é quando tá alguém ali daqui da casa, né? Aí ele falou assim, Jesus está ali na porta, recepcionando cada um que aqui vai adentrar. A hora que ele falou isso, me deu, sabe, assim, um sentimento. Ele falou assim, cada vez que está chegando um ali na porta e ele está ali para recepcionar, ele pergunta, o que você deseja? O que você está precisando? Ele falou assim, só que a maioria não vê. Aí a pessoa passa por Jesus ali na porta, entra, senta, faz o que tem que fazer, vai embora, nem agradece a Jesus, nem se despede e sai. E aquilo mexeu demais comigo, dele ter falado dessa forma. E aí agora, toda vez que eu chego aqui na casa, eu já estou ali, eu olho para a porta e aí eu já cumprimento Jesus no meu pensamento. Porque ele está ali, e não só ali na porta, ele está aqui, ele está nas cadeiras, ele está na sala de paz, ele está com a gente em todos os lugares. Então, quando a gente acorda de manhã, Jesus está ali. Quando a gente vai dormir, Jesus está ali. Quando a gente está naquele momento de dor, que a gente acha que a gente não vai suportar, Jesus está ali. Né? Tem até aquela passagem das pegadas na areia, que às vezes a pessoa achava, eu estava caminhando sozinho. Não, você não estava caminhando sozinho, eu estava te carregando e aquelas pegadas são minhas. Então, tipo assim, ele estava nos carregando naquele momento que a gente, na nossa ignorância, no nosso egoísmo, imaginamos que estávamos sozinhos. Então, que a gente aceite esse convite de Jesus, de ir até Ele, de estar junto dEle, de vivenciar os exemplos que Ele nos trouxe, de entregar para Ele as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas fragilidades, os nossos vícios, as nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo entregar para Ele as nossas capacidades, entregar para Ele a nossa vontade de servir, a nossa vontade de melhorar, a nossa alegria, o nosso entusiasmo, o nosso bem-estar, né? As nossas mãos, o nosso corpo físico, que é uma boa ferramenta para a nossa evolução. Então, que a gente consiga realmente aceitar esse convite especial, porque ele é muito especial, porque existem pessoas que às vezes estão trilhando a jornada evolutiva e estão distantes de Jesus. Hoje, no meu trabalho, numa conversa que eu estava tendo lá, foi falado sobre isso. Que às vezes a gente está num período da vida da gente que a gente tá, não é Jesus que está longe da gente, não é Deus, né, que está longe, a gente que se distancia. E aí a gente padece, aí a gente sofre, aí a gente passa, mas a gente passa. Nada acontece, a gente passa, a gente sofre, tal, mas a gente continua passando, passa aquele período tal. Aí quando a gente se dá conta e a gente volta nesse encontro, né, com Jesus, com a espiritualidade, com certeza aí as coisas começam a ter um caminho melhor. Então, que a gente não se distancie, que a gente não fuja, que a gente não tema
os enfrentamentos, as dores, as angústias que a gente venha a ter, mas que a gente enfrente elas confiante de que não estamos sozinhos, nunca, em nenhum momento, seja encarnados ou desencarnados, e que Jesus está. Então, Ele está ali na porta recebendo a gente. Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente está passando. Mas se nós aceitarmos Ele e a gente aceitar passar para Ele aquilo que está nos afligindo, vai ser melhor. Porque é aquele amigo que você senta e conversa, que você confia. Às vezes o amigo está te vendo, ele sabe que você não está bem, mas você não quer falar, ele vai fazer o quê? Nada. No máximo, fazer uma oração, vibrar por você, pedir por você. Mas em si ele não vai poder te ajudar. E Jesus faz isso, a espiritualidade faz isso. Eu perdi a palestra do Anjo da Guarda, vou ouvir no YouTube, mas eu acredito que também fala disso nessa palestra, do que os nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores fazem por nós. Então que a gente saiba aproveitar isso e espero que todos hoje aqui saiam sabendo que são convidados especiais para ir até Jesus, para viver junto dele, para servir, para segui-lo e para espalhar todos aqueles dons e todas as bondades e toda a luz que vem despertando dentro do seu próprio ser e que pode auxiliar aí nesse mundo que está tão necessitado do amor de Jesus, dos seus ensinamentos e da sua paz. Agradeço pela oportunidade e pela reflexão.